Quais são os direitos trabalhistas vinculados com os profissionais da área da segurança? Por que é tão importante para o supervisor de segurança saber sobre esses direitos? E por que também é tão importante para os vigilantes e porteiros entenderem esses direitos? Né? O que impacta nisso na vida deles? É um pouco sobre o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor, eu sou especialista em gestão de riscos e segurança patrimonial, também sou sócio de uma empresa de segurança e também vou me apresentar agora nesse canal falando que eu também sou advogado. Geralmente eu não falo isso, né, porque eu já deixei de exercer a profissão, mas eu acho que é importante nesse vídeo falar porque a gente vai falar bastante sobre direito, né, direito trabalhista, o que vincula, quais são os direitos envolvendo a área da segurança. Por que é tão importante para o supervisor saber disso? Né? O supervisor que sabe disso, sabe otimizar a empresa de um jeito fenomenal. E quem não sabe, vai afundando a empresa ou em dívida ou em passivo trabalhista, que depois tem chance até de quebrar a empresa. Então é muito importante saber isso. Né? O supervisor, por que ele pode arrebentar com a empresa? Porque ele é o cara que faz a escala. Ele que às vezes puxa, o administrativo puxa a orelha dele assim, fala, você escalou o pessoal lá para fazer aquela cobertura ali, não podia, ele tinha que estar descansando nesse horário, isso vai gerar muitas horas extras, você fez uma burrada ali nessa programação sua de férias, né? A gente não conseguiu pagar a pessoa a tempo e você está soltando a pessoa de férias. Então tudo isso o supervisor ele tem que saber no dia a dia dele ali, senão ele vai ter problema, né? E para o vigilante, né? Se você é vigilante e está assistindo esse vídeo, cara, para você é fenomenal também. Você entende seus direitos, você entende o que pode, o que não pode. E não precisa ser o cara chato da empresa, né? Não que você não tenha que brigar pelos seus direitos. Mas eu acho que se você está aqui estudando hoje, é para você no futuro poder se tornar um supervisor de segurança, para você poder crescer na carreira. Então, é bom saber seus direitos para você na sua situação atual, mas é muito bom também você pensar que você pode aprender e ter condições de subir na carreira, ser um bom supervisor, né? Eu vejo tanto vigilante fazendo dupla jornada. O cara trabalha num posto num dia, às vezes arruma um outro emprego, vai trabalhar de Uber. Tem uma forma mais inteligente de você ganhar mais dinheiro, que é tendo conhecimento, crescendo na carreira, indo para supervisor, gestor de empresa, etc. Então, o conhecimento para você é muito importante, pode te ajudar hoje, pode te ajudar no futuro, né? Eu vou falar aqui primeiro de alguns pontos interessantes e aquilo que eu falei no começo, né? Nem toda pessoa que fala sobre curso de supervisor de segurança na internet tem às vezes uma empresa, muitas vezes ele não sabe tanto direito. Então o conteúdo que a gente vai fazer aqui ele vai ser mais denso, ele vai ser importante. Por quê? Porque pouca gente fala sobre isso, né? Aqui eu vou falar sobre vários aspectos muito importantes. No nosso curso a gente fala de mais outros, né? A gente aprofunda em mais outros aspectos, mas aqui no vídeo já vou passar para vocês os principais, com algumas nuances que depois no curso eu abordo, não? Mas aqui para vocês já vou fazer algo completo, top, para você já ter muita noção sobre a nossa área da segurança. Vamos primeiro na hora intra-jornada, vamos falar da hora intra-jornada? Vamos falar da hora intra-jornada, dividindo muitas coisas. A gente vai dividir entre a escala normal, que é a escala 44 horas semanais, e a escala 12/36, que é muito comum na área da segurança. Como é que funciona na escala 12/36? A hora intra-jornada. Vamos ver aqui? Então, da hora intra-jornada, né? Quem é 12/36? Tem direito a uma hora de descanso? Vamos ver o que a lei fala sobre isso, né? A gente vai projetar aqui o artigo 71 da CLT. E por que eu gosto da CLT? Você vai procurar direito trabalhista no Google, você põe lá, vigilante tem direito, não sei o quê. Aparece um monte de blog, de um monte de advogado, que às vezes sabe, às vezes não sabe o que está falando. Às vezes o cara tem uma visão política, geológica, sei lá, o que o cara entende na cabeça dele, ele é advogado, mas ele não tem muita noção. Ele escreve um blog para poder ganhar seguidor, para poder ganhar views, para poder ganhar dinheiro com propaganda, com patrocínio. E aí ele não sabe o que ele está falando. Então, sempre, quando eu estou treinando os nossos supervisores aqui na empresa, ou quando algum colaborador vem me questionar isso aqui na empresa, eu falo, vamos abrir a CLT em conjunto? Às vezes ele vem lá com um print de um blog que ele tirou, eu falo, cara, beleza, parabéns. Quem é esse autor que escreveu esse blog? Ah, não sei. Então vamos direto na CLT?
A CLT ela vai poder esclarecer para nós direto na fonte. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas, é a fonte do direito. E as pessoas leem essa fonte para poder extrair as compreensões delas. Então, por isso que é importante, por isso que eu vou estar trazendo tanto a CLT aqui. Por quê? Porque tem que ir na fonte. E quem te explica isso? Quem sabe direito, quem é advogado, quem tem uma empresa. Se você não sabe, você vai ficar lendo o blog, tirando resumo e vai ficar para trás. Às vezes vai querer pressionar a empresa por algum motivo, que já aconteceu aqui conosco. Ó, eu tenho esse direito aqui. Opa, peraí, vamos ver na CLT em conjunto? Opa, não tem. Quem falou que você tinha? Ah, meu primo falou que não sei quem, conversou com não sei quem, que tinha. Às vezes vai ligar no sindicato, o sindicato vai dizer que tem. Porque o sindicato às vezes vai procurar no Google, igual você fez, e vai achar uma resposta simples, simplória. E se você não for na fonte, na CLT, às vezes você vai passar vergonha. Então vamos lá. Hora intra-jornada, 2/36. Você tem direito a uma hora intra-jornada ou não? Você descansa para fazer sua janta, seu almoço, ou você não descansa? O que o artigo 71 fala? Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de no mínimo 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Então, tendo uma jornada ali de 6 horas ou mais, você é obrigado a ter pelo menos 1 hora de intervalo, sendo 12/36, sendo escala comercial normal, né? Se você não tirar esse intervalo, o que acontece? Ou você tira o intervalo ou você recebe. É aquela hora intra-jornada. E tem muita gente no direito que fala assim, nossa, o cara não tira intervalo, isso é um absurdo, né? A empresa tem que ser punida, né? Mas você vai ver na prática, os vigilantes brigam por um posto que não tira a hora intra-jornada. Por quê? Porque ele quer receber essa hora extra. E em muitos casos, esse vigilante recebe essa hora extra com mais de 50% de adicional. Por exemplo, na minha cidade, a convenção coletiva que rege a norma dos vigilantes diz que essa hora extra dele, essa hora intra-jornada, deve ser paga com 60% de adicional. E não com 50%, igual a maioria dos trabalhadores. Então, muitos vigilantes brigam para ter esse direito, né? Briga para perder esse direito para poder receber essa hora indenizada. Então ele vai receber uma indenização pelo fato dele não ter tirado a hora de intervalo dele. E aí, é importante o vigilante saber calcular essa hora, saber calcular tudo isso, porque tem muita empresa falcatrua, que põe lá no seu lerite que você está recebendo e você às vezes não está. Então é interessante você também depois procurar como é que você calcula esse recebimento dessa hora, né? O valor do salário dividido pelo divisor, que às vezes é 220, você acha o valor da sua hora, vezes 1,6, você acha o valor que você deveria receber, vezes a quantidade de horas. É fácil, é básico, mas muitas vezes você às vezes não confere no seu lerite e dá problema, né? E você que é supervisor, o vigilante vai te perguntar isso no posto. Isso vai acontecer com você com uma frequência enorme. Você vai estar no posto fazendo sua visita, vendo questões operacionais, e o vigilante vai te perguntar, ô supervisor, estou com uma dúvida aqui no meu lerite, olha isso aqui. E às vezes vai estar de noite, você é um cara que trabalha à noite às vezes, você não tem como ligar no administrativo para tirar aquela dúvida. E pega mal se você não sabe tirar aquela dúvida do vigilante, liga lá no RH porque isso aqui eu não sei não. É importante você saber, não é que seja sua obrigação como supervisor de segurança, mas é importante que você saiba auxiliar seu colaborador, atender os pedidos dele, e quando for algo mais complexo, você ligar no administrativo, mas isso não é complexo, isso é simples de fazer. Então, todo supervisor de segurança deveria saber sobre isso. E se for uma escala de 6 horas, tem gente na área da segurança que às vezes faz escala de 6 horas, não é tão comum, né? Você tem que ter um intervalo de pelo menos 15 minutos. Então, esse intervalo não conta na sua jornada, então sua jornada total vai ser de 6 horas e 15 e você vai ter 15 minutos de intervalo aí no meio. Agora a gente vai falar de outro direito que parece parecido. A hora interjornada. Ela é diferente. Eu falei agora sobre a hora intrajornada. Agora eu estou falando sobre a hora interjornada. O que é a hora interjornada? É a hora entre jornadas. É um dia que você trabalhou, foi para casa, descansou, e a outra jornada sua. Quanto tempo que tem que ter de diferença temporal entre uma jornada e a outra?
Por exemplo, você sai do trabalho às vezes num dia 10 horas da noite, você pode voltar no outro dia 8 horas da manhã? Será que pode? O que a lei fala aqui? Vamos direto na lei, né? Não vamos olhar blog não, a gente tem que ir direto na lei para a gente estar com a informação correta. Artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. E aqui que eu bato às vezes nessa tecla, né, de ler a CLT e não ler blog. Tá muito claro isso aqui na CLT. Qualquer um que lê entende isso aqui. Então você não precisa procurar blogs. Não é que você não precise, mas vá na fonte. Eu sempre vou bater nisso aqui nesse vídeo. Vá na fonte porque é melhor para você entender e saber sobre isso, né? Então, entre 2 dias de trabalho seu, você tem que ter um descanso de 11 horas. Igor, e se não respeitar esse descanso de 11 horas? Tudo que a empresa tem que cumprir e não for respeitado, né, ela vai ser punida. Como é que a empresa é punida? Ela tem que te pagar 1 hora extra. Se você saiu num dia à noite e foi trabalhar no outro dia de manhã e não respeitou as 11 horas, aquele momento ali que você chega para trabalhar, você vai receber como hora extra. Não é recomendado você fazer isso. Se você fizer isso com frequência, a empresa pode inclusive ser condenada por danos morais, por estar afetando o descanso do trabalhador, se isso for feito com frequência. Não sendo habitual, sendo uma vez ou outra, quando ele for assumir o trabalho, ele tem que receber essa hora como extra, né? Porque ele deveria estar descansando e não deveria estar trabalhando naquele momento. Outro ponto, hora in itinere. Essa hora era um direito regulamentado que dizia assim: se o trabalhador for trabalhar num lugar que não é servido por serviço público e a empresa tiver que oferecer um transporte para ele, esse tempo de deslocamento da casa dele até ele chegar no trabalho dele vai contar como período de trabalho. Então, se ele tem uma escala de 8 horas por dia, se ele demorou 1 hora para chegar e 1 hora para voltar, ele vai trabalhar efetivamente só 6 horas, porque a outra hora, 1 hora era de ida e outra hora de volta. Chamava hora in itinere. Qual que era o questionamento grande? Que as empresas falavam assim: olha, eu estou pagando um transporte para ele. Às vezes, se esse cara morasse em São Paulo, às vezes ele demoraria mais de 1 hora para chegar no serviço dele por transporte coletivo. Mas aí, por transporte coletivo, você não recebe essa hora em itinere. Seria só se o lugar que você fosse trabalhar fosse distante, não tivesse transporte coletivo. Então, a empresa está fazendo um favor de transportar o colaborador, está pagando com esses custos desse transporte, está dando um emprego, não está com ele disponível para trabalhar e mesmo assim está recebendo essa hora. Ele está recebendo essa hora em itinere. O que aconteceu? Veio a reforma trabalhista e deixou de ter essa hora em itinere. Tirou essa hora em itinere da legislação. E aí, entra um ponto. Nesse ponto aqui, ele é um pouco mais complexo, né? Eu li vários artigos, aí eu fui nos blogs, né? Li vários artigos. Um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra. A lei é muito clara dizendo que tirou. E teve algumas interpretações de tribunais superiores, de tribunais regionais do trabalho, que é, ou seja, a segunda instância do seu estado aí sobre a legislação trabalhista, sobre julgamentos na área trabalhista, decidindo a favor de manter a hora em itinere. E eu peguei um julgado aqui do TST que não considera. Então não é que é algo pacífico, não é que a gente não tem que falar mais disso, mas essa hora em itinere, segundo esse julgado do TST, não tem que pagar mais. Embora o próprio tribunal desse estado aqui, né, dessa decisão que eu peguei aqui para vocês, que eu vou até deixar no arquivo aqui embaixo para vocês poderem fazer download, esse julgado aqui entendeu que tinha. Então não é algo tão certo, mas a maior corte trabalhista tem decidido a favor de não ter essa hora em itinere mais, né? Então, muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição para você poder fazer download de tudo isso, desses artigos que eu estou falando, desse resumão que eu estou fazendo, porque eu sei que é um vídeo mais denso, um vídeo mais complexo, mas eu vou deixar para vocês aqui embaixo um arquivo com todo esse resumo do que eu estou falando para você poder consultar, para você ter isso como objeto de estudo, etc. Né? Agora a gente vai falar sobre o feriado. Deu muita conversa, né, quando veio a reforma trabalhista e disse que quem é 12 por 36 não deve receber mais essa hora de feriado. Você concorda com isso? Né? Se concorda ou não discorda, depois você põe aqui no comentário. Por quê? Porque deu muita conversa, né? Tem gente que tem muitos argumentos fortes para dizer que sim, tem muitos argumentos fortes para dizer que não deve receber. Mas a gente não está aqui
só para dizer o que a gente acha, a gente tem que falar o que a lei prevê. E aí lá no artigo 59A da CLT, que foi um artigo criado à parte com essa reforma trabalhista, tem um parágrafo único lá, que diz o seguinte: a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo, que é o 12/36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 dessa consolidação. É denso isso aqui. Se você está só ouvindo eu falar, provavelmente você não entendeu muita coisa. Então eu vou deixar esse artigo também no link aqui embaixo para você poder fazer o download e ler ele com calma depois, né? Mas o que significa na prática? Significa que quem fazia a hora 12/36, jornada 12/36, quando o seu dia de trabalho caía num feriado, você recebia aquelas horas do feriado. Se fosse durante o dia, você recebia as 12 horas inteiras, porque às vezes, por exemplo, você trabalha das 6 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde. Você receberia 12 horas de intervalo, né? E quem trabalharia à noite, por exemplo, a pessoa que assumisse às 18 horas, das 18 até a meia-noite, receberia 6 horas com adicional ali do feriado. Isso não tem mais, porque a legislação entendeu que quem trabalha 12/36 já descansa as 36 horas a cada plantão que faz. E por isso já estariam compensados os feriados. Você concorda com isso? Discorda? Não sei. Fala para mim depois se você concorda ou discorda. Mas foi um ponto importante porque muita empresa conseguiu reduzir o preço que cobrava do cliente. Eu vi aqui na minha empresa postos de vigilância que iam ser extintos, porque o cliente já não tinha mais dinheiro para pagar pelo posto de segurança. Com isso conseguiu um fôlego, conseguiu abaixar o preço porque não tinha mais que pagar aquela hora extra para o vigilante como feriado, e manteve o emprego de 4 colaboradores, 4 vigilantes que não teriam mais seu emprego. É doido pensar isso, né? Porque o vigilante ele quer o direito dele, ele quer receber mais e ok, não tem problema. Ele busca realmente por querer ganhar mais, né? É normal. Mas por outro lado, eu vi acontecer aqui na empresa de pessoas não serem demitidas porque conseguiu-se um desconto no posto, porque tirou essa hora do feriado e a empresa conseguiu cobrar menos do cliente, o cliente conseguiu manter os vigilantes e os vigilantes ficaram. É muito doido, né? A gente vê vigilantes às vezes brigando por seus direitos, que está certo, mas que às vezes essa própria briga por direitos acaba deixando outros colegas desempregados. Eu vou falar mais sobre isso no finalzinho do vídeo, mas o que importa aqui é que, então, feriados na escala 12/36 não recebem mais, né? essa hora como feriado. E no horário comercial? Né? O horário comercial é mais claro que assim, ele tem que tirar esse dia de feriado. Mas ele pode trocar esse dia do feriado por um outro. Por exemplo, o feriado cai numa quinta-feira. A empresa pode dizer para ele assim, olha, em vez de você tirar a folga do feriado aqui na quinta, que é o dia do feriado mesmo, você vai tirar isso na sexta. Pode mudar a data do feriado? E aí, pode ou não pode? A legislação trabalhista, com essa última reforma, né, criou o artigo 611A. Por que A? Porque já tinha o 611, já tinha o 612, mas fazia sentido ter entre eles ali um artigo. E para não ter que mudar a numeração de todos os artigos para trás, criou-se o artigo 611A, que diz o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre, aí tem o inciso 11, troca do dia do feriado. Esse aqui também vai estar lá no link para você poder fazer o download desse, vai ter essa informação lá no link do download, para você poder ter depois. Então, se a convenção coletiva permitir que você faça troca permitir que as empresas façam esse tipo de troca com os colaboradores, pode. Se a convenção coletiva não fala nada, não pode, né? Então, é isso. Mas assim, a maioria das convenções coletivas da área da segurança que eu conheço incluíram isso para permitir. Por quê? Porque às vezes dá uma flexibilidade que às vezes é boa para todos. Igual eu comentei, tem feriado que às vezes cai na quinta, e para a empresa é bom que você folgue às vezes na sexta para emendar, e para o colaborador às vezes é excelente ele poder emendar. Então é uma flexibilização que às vezes é boa para todo mundo, né? Então não tem por que não
não ter esse tipo de regulamentação, né? E agora eu vou falar sobre o domingo, né? Tem muita lenda aí sobre o domingo. Pode trabalhar no domingo, não pode trabalhar no domingo. Se eu for horário comercial, eu posso trabalhar vários domingos no mês. Como é que funciona isso? Então vamos voltar também lá na CLT. Por quê? Porque nós temos que pensar como advogado, não como leitor de blog de internet. Então vamos lá na CLT, artigo 67, que eu também vou deixar aqui no documento para você fazer o download. Fala o seguinte: será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas. Então, por semana ele tem que tirar 24 horas consecutivas de descanso, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Então, no geral, essas 24 horas de descanso tem que coincidir com o domingo. Mas, se for algo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, não precisa. A área da segurança, ela tem uma necessidade imperiosa do serviço? De ter serviço no domingo? Tem. Por quê? Bandido descansa domingo? Não descansa. Se o bandido não descansa domingo, você também não pode descansar domingo. Porque senão todo mundo ia combinar, olha, a área da segurança para no domingo, ladrões podem roubar domingo, fica à vontade, não vai ter nenhum vigilante, nenhum porteiro trabalhando. Então não dá, né? Mas o que fala aqui, né? Se você trabalha nos domingos, o que você tem que saber? Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, que é uma exceção completamente diferente aqui, né? Será estabelecida a escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. O que a lei fala? Você pode trabalhar domingo? Pode, mas você tem que revezar, você não pode trabalhar todos os domingos do mês. Mas, Igor, eu trabalho todos os domingos do mês. Na minha empresa, eu sou escalado para trabalhar todos os domingos do mês. Eu puxo uma escala assim de comercial de domingo a quinta, por exemplo. Né? Então, domingo a sexta, eu descanso só o sábado. Por que isso acontece comigo? Olha, quando a empresa não respeita um domingo por mês, pelo menos, que ela não te dá pelo menos um domingo de folga por mês, ela é penalizada. Como que a empresa é penalizada? Ela tem que te pagar um domingo por mês que você deveria estar de folga, porque tem que haver esse revezamento, como hora extra. Então, você pode trabalhar todos os domingos, desde que pelo menos um deles você receba como hora extra. Porque você deveria estar descansando, mas como não tem como, pela escala ali do seu trabalho, do seu posto, você descansar, a empresa tem que ser penalizada te pagando esse domingo como hora extra, né? Adicional noturno da vigilância. Da portaria, eu vejo que às vezes, assim, depende, porque entra em nuances que depende muito da sua cidade, do seu estado. Então você tem que, tudo que eu falar agora, você vai lá na convenção coletiva da sua cidade, que diz sobre esse assunto, para estudar, porque pode ser que eu fale algo que não seja compatível com a sua cidade. Mas eu vou dizer uma realidade que eu observo, em geral. Porteiro, o adicional noturno do porteiro é 20%. Por quê? Porque é o que está na lei. A CLT fala que o adicional noturno vai ser de 20%. E o da vigilância? Na minha cidade, né, e muitas outras cidades de Minas Gerais, se você não sabia que eu sou de Minas Gerais, pelo sotaque agora eu estou te falando que eu sou de Minas Gerais, paga-se 40% de adicional noturno para o vigilante. Por que 40%? Não sei. Sinceramente, não sei. Isso encarece muito o serviço. Isso dá um salário maior para o vigilante? Dá. O vigilante trabalha à noite, recebe mais? Recebe mais. O adicional noturno de 40% pesa bastante para ele? Um lado bom para ele? Bom para ele. Mas isso pesa muito também no serviço para o cliente. Então, é outro ponto que chama atenção ali, né? O vigilante tem um adicional noturno de 40%. Cara, isso é muito alto. É muito caro pagar um vigilante noturno. Igor, mas é muito ruim trabalhar à noite, não sei o que, é difícil, o turno é muito puxado. É puxado, mas já tem um adicional de 20% relevante, né? Quem trabalha à noite muitas vezes tem que receber a intrajornada também, porque não tem como ele descansar, porque se ele descansar não tem alguém para cobrir, ou às vezes tem outros colegas no posto lá para descansar, mas é um valor muito alto, né? Mas aí é o que eu volto a falar, você tem que olhar a convenção coletiva da sua cidade e ver se para o vigilante é 20% ou 40% ou 50%, no 50% eu nunca vi, mas eu já vi muito 40%, né? Então
Por isso que às vezes o vigilante ganha tão bem à noite. Por isso que às vezes cresce tanto o salário dele à noite. Qual que é... Tem outro ponto interessante que eu também vou colocar aqui para vocês poderem fazer download desse material. É o tempo de entrada na empresa. Sabe quando você bate ponto? Às vezes sua escala é das 18 às 6 da manhã, certo? Só que, às vezes você não chega às 18, você chega um pouquinho antes. E às vezes na hora que você vai sair, você sai às vezes um pouquinho depois. Qual que é o limite ali que você pode entrar mais cedo e sair mais tarde? O que a lei fala? Aí vamos direto na CLT também. No artigo 58A da CLT. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então, você pode chegar 5 minutos antes, até 5 minutos antes, e pode sair até 5 minutos depois do seu serviço. É o que a lei permite, e isso não gera hora extra. Por quê? Porque é um momento ali que são uns minutinhos só de início e de final de plantão. E o que geralmente é exigido dos colaboradores na área da segurança? Que você, efetivamente, chegue esses minutinhos mais cedo, dentro do que a lei prevê, dentro do que a lei dá ok, né? E saia uns minutinhos depois. Por quê? Vamos supor que você consiga chegar 5 minutos antes no seu serviço. E o seu colega que está passando o plantão consiga ficar 5 minutos depois. Você tem 10 minutos de passagem de serviço bem feita. Se você não tiver 10 minutos de passagem de serviço bem feita, provavelmente você não vai conseguir pegar todas as informações do posto, tudo que aconteceu, conferir os equipamentos, olhar armamento, etc. Então, é isso que a lei prevê. E tem cara, né, que às vezes quer dar uma enrolada na passagem de serviço, que não, às vezes ele não quer dar uma enrolada, mas ele não usa a cabeça dele para poder pensar em como ele faria uma passagem de serviço mais eficiente. Como que ele poderia passar o serviço para o colega, passar todas as informações, equipamentos de forma mais rápida, sem perder qualidade. É isso que a gente briga aqui muito. Olha, você tem que ser rápido, sem perder qualidade, para passar as informações do serviço. E aí eu já vi colegas que assim, ele pega o relatório, ele vai ler o relatório inteiro para o outro colega que está chegando. Aí depois ele vai ler outra coisa, não sei o quê. Olha, leitura do relatório, ele faz sozinho. O que você tem que passar para ele são os pontos principais. Ocorrência. Teve. Essa aqui foi assim, assim, assado, mas já resolveu. Tem alguma autorização? Tem. Tem algum prestador de serviço aqui dentro que não deveria estar aqui? Tem um cara lá mexendo em tal coisa. Ok. Pega os pontos importantes, passa o serviço. O que for de relatório para ler, seu colega assim que assumir o serviço, ele lê. Não precisa você ler para ele. E aí tem gente que desrespeita esses 5 minutos e gera extra para a empresa. E a empresa vai lá e fala assim, cara, eu preciso de alguém que não gere essa extra para mim. Então você como supervisor, você tem que ter essa noção. Seu colaborador não pode estar gerando esse tipo de hora extra para a empresa, porque é prejudicial. E às vezes quando você pressiona ele, a primeira resposta que ele dá é, não tem como passar o serviço em menos de 10 minutos. Não tem como, é impossível. E quando você vai espremer, quando você vai ver, quando você vai pensar, tem como. Então, eu peguei esse gancho aqui, o que a lei fala, porque o supervisor ele tem que lidar com isso com os vigilantes. E o vigilante ele também percebe isso, nele ou no colega. Né? Às vezes demorar muito para passar o plantão, não pensar em como que ele passa o plantão de forma eficiente e vai descumprindo essa lei. Ou vai gerando hora para a empresa, ou vai gerando hora que depois não vai ser paga, vai gerar problema. Então tudo isso tem que ser consertado. Né? E aí é um ponto que a gente vai lá na lei e junta com os procedimentos. Por quê? É muito interessante, né? Assim, eu por ter uma empresa de segurança, por ser advogado e por estar envolvido com esse treinamento dos supervisores da minha empresa, eu vejo isso explodir ali. E é algo que eu às vezes não vejo as pessoas dizerem na internet. Por quê? Às vezes a pessoa só dá curso, ela nem está mais na área da segurança. Então esse ponto aqui é crucial. É importante vocês estudarem muito da área de segurança, mas é importante também vocês colherem informação de quem está na prática, quem está no dia a dia ali do vigilante, da rotina da empresa, da supervisão, quem vê esses problemas trabalhistas explodindo ali na sua frente e você sabendo como é que você resolve cada um deles. Então, muito importante isso aqui. Uniformes. Quantos uniformes a sua empresa tem que te dar
por ano. Também está na convenção coletiva, né? Pelo menos nas convenções coletivas aqui, que a minha empresa faz parte, são 2 por ano, né? 2 jogos de uniforme por ano. Mas cada lugar vai ter uma variação, né? Capa de colete também às vezes não é 2, às vezes é uma só. Então são coisas que já entram mais na convenção coletiva da sua cidade. E aí você tem que procurar com o seu sindicato qual que é a convenção e vai estar lá um tópico sobre o uniforme. Muito provavelmente vai ter. E é bem simples de você ler também e entender. Alimentação. Tem vigilantes que recebem a cesta básica ali, com os alimentos in natura mesmo. Tem vigilante que recebe isso no cartão. E além da cesta tem o ticket, que às vezes é o dinheiro que ele vai receber por dia de trabalho ali, né? E aí também vai dependendo da sua convenção coletiva. Aí tem um outro assunto que às vezes é polêmico. O vigilante, ele pode ter 2 empregos. Ele pode trabalhar numa empresa e pode trabalhar também numa outra empresa. Se ele for 12 por 36, por exemplo, ele pode ter 2 empregos. E aí entra a parte interessante. Poder, ele pode. Nada impede ele de ter 2 empregos. Às vezes, a empresa ela não vai aceitar que ele tenha 2 empregos. Por quê? Vamos pensar. Eu vou dar um tempinho para você pensar, enquanto você clica aqui para fazer o download da planilha depois, e já deixa seu comentário aqui, seu like no vídeo, porque você está aqui até agora, porque você está gostando. Por que que a empresa não poderia aceitar que ele tivesse 2 empregos? Bom, quando você é 12 por 36... e às vezes você tem um acidente, acontece alguma coisa com você precisa faltar um dia de trabalho, quem vai te cobrir nesse dia de trabalho? Se for um posto que só tem 4 vigilantes, só tem um outro colega que é 12 por 36 no seu turno, né? ou de dia ou de noite, que vai poder te cobrir. Quando você pega vigilantes de fora para te cobrir, às vezes o vigilante não vai saber os procedimentos daquele posto. Ele não vai saber o que fazer em determinada situação. Pode dar problema para o posto, pode dar problema para o cliente, pode dar problema para os seus outros colegas. Então é interessante que os colegas que estejam no 12 por 36 tenham essa flexibilidade de, quando for possível, cobrir o amigo que está faltando, né? O outro colaborador ali, o vigilante que está faltando. Quando você não tem essa disponibilidade de cobrir, ou seja, quando você às vezes trabalha em 2 empregos, 12 por 36 todos os dias, você não consegue cobrir, porque no dia que você estaria de folga, você está trabalhando numa outra empresa. Então isso é muito prejudicial para várias empresas. Por isso que a maioria das empresas que eu conheço não aceitam que você trabalhe em 2 empregos, porque é muito ruim. E outro ponto, por que também não aceitam? Porque isso é totalmente prejudicial à sua saúde. Você vai trabalhar 12 horas todos os dias, sem descanso. Vai chegar um momento que você vai ficar doente com mais frequência. Vai chegar um momento que você vai estar prestando menos atenção no trabalho do que seus outros colegas. Chega um momento que você tem mais chance de ter um acidente do que seus colegas. Por quê? Porque você está viradão ali, 12 horas todos os dias, sem descanso nem um dia da semana. Isso é um absurdo, né? De você pensar que você vai trabalhar 12 horas todos os dias. Ah, Igor, eu sou valentão, eu sou forte, eu consigo. Cara, você consegue por algum tempo. Mas isso vai acabar com a sua saúde pelo longo tempo. Eu conheço muita gente que ficou trabalhando assim por muito tempo. E não foi bom. As pessoas que pararam de fazer isso depois de um tempo e caíram na realidade, viu como é que é diferente a vida quando você trabalha um dia e descansa 36 horas, nunca mais quiseram voltar. Tem exceção? Tem exceção. Mas isso é muito ruim para você. E se você, às vezes, é vigilante e quer ganhar mais, o que você tem que fazer? Bom, se você está assistindo esse vídeo, já é um ponto legal para você, né? Você está buscando conhecimento. Porque tem gente que, às vezes, quer ganhar mais dinheiro, vai fazer Uber, vai fazer obra, vai fazer eletricista, sei lá. Isso é ruim? Não é ruim. Você faz um bico ali de vez em quando, né? As empresas, às vezes, não vão te impedir de fazer um bico. Porque se ela precisar de você no outro dia, você cancela aquele bico que você tinha e vai pro posto. Mas tem uma outra forma também de você ganhar dinheiro, né? Que às vezes você vai ganhar muito mais trabalhando menos ao longo da carreira, que é o quê? Estudando, para ser um supervisor de segurança no futuro. Para crescer na carreira, ser um gestor, ser um coordenador de empresa, ser um diretor de empresa. Tem muito vigilante porteiro que subiu e hoje é diretor de empresa de segurança grande. Ganha muito mais do que ele ganharia se ele estivesse trabalhando em 2 lugares como porteiro, se ele estivesse trabalhando como vigilante fazendo Uber, né? Então, é muito interessante você também pensar se não vale a pena você se dedicar, estudar bastante, para no longo prazo você ser um supervisor de segurança, né? Bom, tem esse paradoxo, né,
da luta de classes, né? Do direito dos vigilantes. A gente fala do direito dos vigilantes, e aí é interessante os vigilantes saberem, os supervisores saberem, mas tem um ponto que eu sempre falo, né? Que aí você comenta aqui se você concorda, se você discorda. Não tem problema você concordar ou discordar, mas para mim é um fato, por isso que eu digo aqui com tanta firmeza. Todo mundo quer aumentar o salário, todas as classes querem aumentar o salário. O vigilante quer aumentar salário, o porteiro quer aumentar salário, o metalúrgico quer aumentar salário, enfim, muitas e muitas classes querem aumentar o salário. E todas acabam conseguindo, se juntam ali e acabam conseguindo. O que acontece no longo prazo? Se todo mundo aumentar o salário, o dinheiro que vai ser pago com salários para todos os serviços serão maiores, o valor do serviço sobe. Para você pagar o serviço, você precisa de mais dinheiro. Então, teve inflação, todo mundo teve aumento de salário, mas teve inflação. Pronto, você não teve aumento nenhum de salário. A inflação foi de 5%, seu salário aumentou de 5%, você continua do mesmo jeito. E continua brigando para aumentar mais salário. E na hora que você brigar para aumentar mais salário, a inflação vai subir de novo. Né? Então, e tem outro ponto também na área da segurança muito interessante, além dessa questão de todo mundo brigar por aumentar salário. Eu vejo muitos colegas aí da área da segurança querendo ter alguns direitos que eu considero muito agressivos do ponto de vista estratégico para a categoria. Por exemplo, Igor, eu quero que o salário do vigilante tenha um piso de R$3.000. Eu já vi isso em projeto de lei, salário dos vigilantes ser pelo menos R$3.000. Beleza. Quem vai contratar um vigilante? Porque se hoje um serviço de vigilância já é caro, ele já não custa menos de R$25.000, um serviço de vigilância 24 horas sem pagar intra-jornada. Se eu pagar na intra-jornada, passa dos 30. E eu estou falando de R$25.000, a empresa mais barateira da sua cidade. A pior empresa da sua cidade vai cobrar isso. As empresas boas não conseguem cobrar isso. Por quê? Porque paga certinho, tem muita supervisão, gestão, etc. Vai cobrar muito mais caro. Quem que vai pagar R$30.000 num posto de vigilância 24 horas? Se aumentar o salário para R$3.000, esse posto de vigilância 24 horas vai custar R$35.000, R$40.000. E às vezes o vigilante ele não entende o custo que tem para gerar um posto de serviço. Né? O supervisor às vezes ele já tem essa noção melhor. Mas, por exemplo, num posto de serviço de R$30.000, a empresa lucra cerca de 6%, 5% no máximo. E tem vigilante que fala assim, a empresa está ganhando muito dinheiro, eu quero aumentar meu salário, eu tenho meus direitos, não sei o quê. Isso nunca funciona. Então, eu fiz esse vídeo sobre os direitos trabalhistas, para você ter essa noção, mas com a visão de estimular você a querer saber mais sobre isso, a querer crescer na carreira e a usar desse conhecimento para ser um supervisor de segurança, um gestor de segurança, um diretor, né? E não para você ser só o cara chato que quer brigar por cada vírgula, cada direito. Não estou dizendo que você não tem que brigar pelo seu direito, mas a intenção desse vídeo é fazer você crescer na sua carreira, é poder você pegar esse conhecimento e crescer bastante. Por isso que eu fiz essa planilha aqui embaixo, para você poder fazer o download de tudo que eu comentei aqui embaixo, você ler esses artigos com mais calma depois e estudar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Se você gostou e não está inscrito no canal ainda, é importante que você se inscreva. Por quê? Porque você vai continuar recebendo esses conteúdos sempre que eu postar. Né? Se você tem algum comentário sobre o que eu falei aqui, deixa aqui embaixo para a gente trocar ideia depois, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.